Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início à última sessão dessa jornada de debates, Histórias e Ofícios do Território. Uma iniciativa da Associação Casa Azul, Museu do Território de Paraty e do Ministério da Cultura, com o patrocínio do BNDES. Vamos rodar a vinheta. O BNDES financia empreendimentos em todos os setores da economia, na indústria, nos serviços, na infraestrutura, no agronegócio, na cultura, no meio ambiente. Esses financiamentos movimentam a economia, melhoram as condições de vida da população e reduzem desigualdades sociais e regionais. Quando o BNDES financia ou apoia um projeto, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Muito bem, obrigada, BNDES. Convido o Paulo Werneck, curador desta jornada e da exposição. Lembrando que a exposição continua aberta para visitação no antigo cinema em frente à praça. Obrigada. Muito obrigado, Gal. Gostaria de convidar ao palco, então, por favor, o Alexandre Pimentel, que vai conduzir comigo aqui esse debate, na mediação. Dona Maria Ramek, por favor. E a Paula Pinto e Silva, nossas convidadas. Muito bem. Essa é a última sessão da nossa jornada de debates, Histórias e Ofícios do Território. Eu convido a todos que não puderam assistir às outras conversas que entrem no nosso Facebook e no nosso site, www.museudoterritoriodeparati.org.br. A gente está fazendo uma cobertura com imagens, textos sobre esses dias em que a gente está discutindo o que era Paraty antes de ser essa cidade que a gente conhece, né? E nós temos aqui no palco uma das pessoas mais qualificadas para falar sobre Paraty, sobre a sua história e aquilo que a gente não conhece, a gente que vem de fora, que chegou depois, que as coisas já estavam aí. Dona Maria Ramek. E ao lado dela, a Paula Pinto e Silva, antropóloga, especializada em alimentação. Ela é um destaque da nova geração de intelectuais brasileiros. Pertence ao grupo da revista Sexta-feira, que é uma revista de antropologia que movimentou muito o pensamento aí no Brasil nos últimos tempos. Então, ela é autora também de um livro que é Farinha, Feijão e Carne Seca, acertei a ordem, que é um livro da editora Senac, e ela ela faz diversos tipos de trabalho ligados à alimentação e ao pensamento e à vida das pessoas, todos os elementos que passam pela comida. Então é muito interessante essa conversa, estou botando muita fé. Gostaria de dar as boas-vindas, Dona Maria, muito obrigado pela presença, é uma grande honra. A senhora, ela é uma das nossas entrevistadas dos depoimentos que estão passando lá no cinema da praça. Tem depoimentos que passam em looping, né? E a Dona Maria é uma delas, e ela conta os seus segredos aí de ofício. Então, eu queria, enfim, agradecer a sua presença e pedir para a Paula fazer aí uma introdução, o que você teria a dizer, e depois fazer uma pergunta para a Dona Maria, por favor. Bem rápido. Vou bem rápido. Eu estou aqui assistindo todos esses dias as conversas, eu fui ao cinema, eu vi todas as personagens, a senhora está ótima no cinema, depois a senhora vai lá olhar. E fiquei pensando, enquanto eu ouvia, realmente o Paulo falou uma verdade. Eu só consigo ver a vida por meio da comida. Eu só consigo entender as pessoas por meio da comida. Eu só consigo conversar com as pessoas se tiver comida. Se não tiver nada, também já começo a sentir falta. Aqui está faltando alguma coisa. Porque a comida, na verdade, ela fala sobre a gente, né? A comida, quando a gente serve alguma coisa para alguém, a gente está querendo dizer alguma coisa de nós, a gente está
dando para as pessoas alguma coisa, uma parte de quem a gente é, ou da nossa família, ou das nossas receitas, ou do nosso lugar de origem. Então, quando a gente vai servir alguma coisa, a gente vai servir alguma coisa que a gente conhece bem e que os outros, a princípio, não conhecem. Então, a comida é sempre a comida, ela sempre ela é muito mais do que só a comida que alimenta e enche a nossa barriga. A comida, ela também fala do que a gente está fazendo aqui, das nossas histórias e tudo. E aí, quando eu estava ouvindo tudo que aconteceu aqui, todos esses dias, viu, Dona Maria, tem muita conversa. E fiquei pensando assim nas coisas de Paraty. Fiquei entrevistando as pessoas, né? O motorista que veio me trazer, que casou e veio morar aqui em Paraty, aprendeu a comer a comida. Conversei com a moça que me serviu no restaurante, queria saber qual era a diferença. Ela era da Bahia, mas veio morar aqui há 30 anos, então eu queria entender qual era a diferença dessa comida que tem em Paraty. E aí, ouvindo o Ângelo falar ontem, né, um pouco daquela história, estabelecendo a relação entre Paraty e Ouro Preto, eu fiquei pensando que Paraty é interessante porque é como se mostrasse para a gente uma sobreposição, por meio da comida, uma sobreposição de histórias e uma sobreposição de ciclos econômicos brasileiros que vão aparecendo com a comida. Então, com a cana-de-açúcar, com a chegada da cana-de-açúcar, a gente tem farinha de mandioca, né, que é a base dos engenhos de cana-de-açúcar, é uma alimentação toda baseada em mandioca, farinha de mandioca. Então, tem essa chegada, tem da cana-de-açúcar, aguardente, açúcar para fazer doce, farinha de mandioca. Depois tem a ligação de Paraty com Ouro Preto e o ciclo do ouro. E aí a gente tem o encontro com a que a gente chama da cultura do milho. O Dória falou um pouquinho ontem da cultura do milho, né? A presença da farinha de milho, do porco, do bacon, do toucinho, de todas as coisas que também vão fazer parte da paçoquinha de banana, por exemplo. A paçoca de banana aqui da sua receita que eu li, vai o baconzinho ali misturado, né? Depois a gente tem o ciclo da banana, que está presente em todos os pratos, ou quase todos os pratos emblemáticos de Paraty. É como se... E depois, por fim, o peixe, né? Que foi super bem discutido ontem pelo Almir e pelo Rodrigo. É como se a comida de Paraty pudesse fazer uma sobreposição desses diversos ciclos, né? É como se a gente pudesse olhar pela comida uma série de camadas que estão se colocando, e todas essas camadas são história, são tradição. Aí eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Posso? Então tá bom. Eu queria saber, eu estava lendo o livro, as receitas que a senhora escreveu, e aí eu fiquei muito curiosa para saber qual era a comida que se comia, por exemplo, quando fazia uma festa. Porque eu sempre acho que comida de dia a dia é diferente da comida de festa. O que a gente podia dizer da comida de festa? O que a senhora... Não, pode ser também. Uma festa em casa. Por exemplo? Uma festa em casa, a gente fazia o cozido, né? Porque era uma comida barata, né? Que rendia demais. Você põe um pouquinho de cada coisa, no fim fica assim, dá para 30, 40 pessoas, né? O cozido era muito... De carne de vaca? Carne de porco, linguiça, repolho, todos os legumes, banana da terra, sabe? No mar não entrava nada? Não. No mar, aí não. Porque depois fazia o pirão daquele caldo. No mar, a gente fazia o peixe azul marinho, né? Que eu não gostei de peixe azul marinho. Porque peixe azul marinho, como eles fazem aí na roça, eles não temperam, sabe? Eu não gosto tanto sem tempero. Tem que chegar só um pouquinho mais perto da boca. É que eu não sou acostumada no microfone. Eu nunca fui artista, a primeira vez. Pronto, agora já virou. Há controvérsia. Mas então é isso, o peixe azul marinho muito usado, né, na região pesqueira. E eu acho que até o Amir esteve por aqui já explicando. Ele faz aquele peixe azul marinho, peixe, banana, água, acabou, né? Eu não gosto de peixe azul marinho assim. Meu peixe azul marinho tem que ter tempero. Tem que ter cebola, tem que ter o alho, tem que ter a pimenta. E depois fica aquele caldo roxo, que é da banana, né? E a gente faz aquele pirãozinho com a banana amassada. É uma comida também que a gente usava, que também era comida barata. Porque o pessoal que barata antigamente, a não ser os senhores de engenho lá, o resto era tudo muito pobre,
né? Eu fui criada numa família de pessoas muito simples. Tinha muita coisa para comer, porque meu pai ganhava tudo do pessoal da roça. Ele consertava o relógio para as pessoas, né? E não cobrava. Ele era relojoeiro? Relojoeiro, ourives, músico. Meu pai tocava 4 instrumentos. E ele tinha pena de cobrar das pessoas da roça, porque eles trabalhavam com sacrifício, né? E tinha uma pessoa que levou meu pai, um padre, e chamava Genaro. Eu achava tão interessante. Genaro ia lá para casa, eu e minha irmã ficávamos escondidas atrás da porta, e meu pai falava: aí, Genaro, como é que vai a família? Como é que vai sua mulher? Infelizmente está bem, senhor. Eu não aguentava ele falar essas coisas, né? Então, meu pai era ourives, fazia as alianças das moças de Paraty, né? Meu pai fazia muitos saraus, ali onde é a pizzaria Ponto Divino. Eu sempre acompanhei meu pai, porque ele tocava um violino que eu até chorava. Ali, que era a Dona Mercedes, seu Totico, que moravam ali. E Paraty era muito bom, né? Agora eu não gosto de parar de contar, não. Está evoluindo demais para a minha cabeça, sabe? Minha mãe falou assim: vocês, que a gente ficou contente quando eu fazia estrada, né? Minha mãe disse assim: vocês estão muito contentes? Mamãe, porque a gente vai poder viajar para São Paulo, para Guará, né? Só ficava aqui, só andava de lancha da carreira. Ela falou: vocês vão esperar, vão ver o que é que vem junto com essa estrada aí. E não deu outra, não só veio o que a gente não queria, né? Principalmente a droga. E veio de Guaratinguetá, se eu posso falar. E é isso, Paraty já foi bom, para mim já não é mais bom, não. A senhora falou também da festa do Divino. O que a senhora vê muita diferença na festa de hoje em relação, por exemplo, à questão da alimentação na festa do Divino? Como é que era antigamente e como é que é hoje? Alimentação, porque todo o pessoal da roça esperava a semana da festa do Divino para vir para a cidade festejar, né? E primeiro que eles vinham ali para a Rua do Fogo, que escreveram aí dizendo que a Rua do Fogo era das mulheres foguetes de Paraty, não era. A Rua do Fogo era porque tinha os fogões da Curuba. Vocês sabem o que é fogão da Curuba? Não. São fogões de índio, 3 pedras grandes. E aí eles traziam aquelas toras de madeira que ficavam acesas durante a noite e o dia. Ali punham aquelas latas de banha quadrada, não sei se vocês conheceram ou conhecem, uma com água, outra com feijão, outra com a carne. E ali ficava cozinhando dia e noite. Porque aqui ninguém mexia em nada. Tinha ladrão, tinha assassino, não tinha nada. Era uma família. Por isso que a Rua do Fogo. Então, vinha muita gente da roça para participar da festa do Divino, né? E na festa do Divino sempre foi uma festa que se deu cerveja, antigamente não tinha, mas tinha o vinho. E agora a festa do Divino, como outras festas todas de Paraty, o nosso excelentíssimo padre está acabando, porque ele está mudando tudo. Velho não vai mais para procissão. E a procissão sai às 5 da tarde, ela só sai às 7, que velho que vai andar nessas ruas, não é? 7 da noite, ninguém. Então está mudando tudo. Ele cortou o vinho, que as pessoas ficaram de porre. E não tinha direito, uma pessoa que vinha da roça, que nunca tinha tomado um vinho, tomar um porre uma vez na vida. Não tinha direito, né? Aí foi cortou o vinho, aí tudo. Teve uma época que ele fez a festa ali na casa paroquial. O pessoal comeu, juro por Deus, ali na calçada, na rua. Eu disse: que é isso, sabe? Como é que essas beatas aí não estão vendo isso? Se eu estivesse naquela igreja, eu ia fazer um repolho lá, sabe? Eu ia fazer mesmo. Mas ele consegue mandar a mulherada toda que Paraty. É um padre bonito, né? Mas a senhora ajudava a fazer a comedoria toda da festa? Todas as senhoras de Paraty ajudavam a fazer as flores, as toalhas do altar. E era um trabalho, tinha alguma liderança? Alguém coordenava o trabalho todo? Ou cada uma levava? Nessa época, não. Agora tem as madames aí que são... Mas na minha época tanto que eu fui caindo fora, né? O negócio ficou muito, sabe? Aí eu caí fora, não tem mais saber. Mas você fazia o que vinha que dava na telha? Não, ficava o ano inteiro fazendo barra de crochê para as toalhas dos altares. A gente se reunia na casa de uma das participantes, né, que ajudavam para fazer flores, sabe? Aquelas flores que vocês veem amarelinhas lá, todas nós que fizemos, o pessoal de Minas que veio nos ensinar
Nós fizemos para todas as igrejas, aquelas que tem, sabe? E a gente sempre fez tudo para essa igreja, mas aí começou a... Mas a comida cada uma fazia na sua casa e Não, levava? Ou era não. tinha uma estação Não, de trabalho não, comum? geralmente a gente fazia no colégio. No colégio? Antigamente. Tinha um fogão industrial? Já tinha um fogão na escola, né? E a gente fazia lá. Depois levava para ser servido na praça. E o que tinha de comida que não tem mais hoje? Acho que a comida não mudou, não. Tinha mais a carne de porco, o pessoal trazia da roça, né? Mas era mais gostosa a comida antigamente, hein? Ah, com certeza. É isso aí. Eu queria que a senhora lembrasse um pouco, porque aqui a gente ainda tem, eu estava conversando sobre isso com a Paula, essas carroças que são bem tradicionais, né, exatamente com doces ainda na rua, e tem figuras que eu não peguei, obviamente, isso aqui, mas que todo mundo lembra com muita saudade, por exemplo, do João Padre, né, que fazia versos, também do Manuel Beiju. Então eu queria que a senhora comentasse um pouquinho o que tinha de alimentação que a senhora lembra na rua. Isso mudou? É a mesma coisa que tem hoje? Como é que era essa questão da comida que aparecia nas ruas? Olha, o Manuel Beiju não vendia nada na rua. Assim, vendia um cestinho, uma pouca coisa. Mas a gente encomendava, sabe, as comidas, os doces, ele fazia e levava na casa da gente. Cozinhava muito bem, fazia um doce muito bem. Agora, o que a gente chama de um doce, tudo cocada, maneira de bacia, sabe, a cocada de coco queimado, pé de moleque. Agora, o João Doce, ele gostava de fazer puxa-puxa, pé de moleque. O que é puxa-puxa? Também. Depois ele foi fazer cocada, mas no começo era só puxa-puxa, pé de moleque. Puxa-puxa é uma coisa que você faz com melado, dá o ponto, aí depois você puxa com a mão e vai esticando. Tipo bala de coco? Tipo bala de coco. A senhora sabe fazer bala de coco? Com certeza. Olha, você pergunta que eu não sei fazer, tá? O que a senhora não sabe fazer? Eu não sei dirigir, meu marido já deixou. Agora, dona Maria, a senhora falou que tinha problema de falar no microfone, que nunca foi artista, mas a senhora já trabalhou no cinema nacional, né? Não sei se vocês sabem, aqui foi rodado o primeiro filme brasileiro, chamado Estrela da Manhã. O artista principal foi o Arturo, ele era um italiano, que eu, por sinal, namorei com 16 anos. E aí tinha a Norma Bengel, que era a atriz principal, Paulo Gracindo e o Dorival Caymmi. Então, terminava a gravação, a gente ia para o cinema, sabe aquele cinema ali? Que era maravilhoso, também não sei por que não fazem alguma coisa ali, está sempre parado. Agora parece que vocês Está fazendo e a senhora está lá. Mas aí terminava a filmagem, a gente ia para lá, Dorival Caymmi cantava, a gente dançava, fazia uma bagunça, sabe? Aí uma das gravações do filme, eu fui ver na praia, teve uma que a gente foi convidada para mostrar o peixe, para o Paulo Gracindo, né, para o pessoal, o tipo do peixe, que peixe é esse, a gente mostrava, esse peixe, o Paulo, esse peixe. E aí, depois dessa cena, teve uma cena com a Norma Bengel na praia, totalmente nua. E antigamente era tudo muito lento, né? Não é hoje que é tudo, né? Nada. Ela ficou assim, acho que uns 20, meia hora, rolando na praia, enquanto estava aqui, totalmente nua. Tudo bem, achei que maravilhoso. Mas que coisa, né? Cheguei em casa apanhando, tomei uma surra de fivela de correio da minha mãe, que foram falar que eu estava lá. Fiquei uma semana em casa, depois de uma semana eu voltei e fiz. A vida era assim. Agora eu quero ver se, antes de eu morrer, eu estou com 82 anos, eu quero ver esse filme ainda, porque minha amiga que mora em Santos, ela assistiu. Não sei por que canal. Vamos providenciar, vamos procurar esse filme para passar aqui em Paraty. Dorival Caymmi já morreu, né? A gente ficava aqui na praça, sabe? Sentada ali, cantando, ouvindo as músicas do Dorival Caymmi. Nossa, era a coisa mais deliciosa. Mais deliciosa. Dona Maria, com quem que a senhora aprendeu a cozinhar? Com a minha mãe, com a minha avó. Aprendi a fazer remédio de ervas com a minha avó. Sei fazer muito remédio, sei tratar muita gente com ervas. Tá? Hoje é tudo remédio de farmácia, eu não tomo. O único remédio que eu tomo de farmácia é o da pressão, porque eu não sei ainda um remédio de erva para baixar a pressão. Mais nada. Fui agora fazer exame, mas a senhora só toma esse remédio só. Eu tomo esse remédio. E criei meus filhos com um chá. Tá? Eu acho que meus filhos são todos saudáveis, alguns vocês conhecem, né? E
Só perdi uma que ficou em São Paulo, que eu fiz tudo para ela vir para cá. Teve um câncer da poluição daquela cidade lá de Pedra, né? E os outros estão aí bem saudáveis, vocês conhecem, né? Mas a sua mãe te ensinou tanto a cozinhar como a fazer esses remédios? Minha avó... A sua avó? Minha avó ensinou a conhecer ervas, né? Porque a gente sempre teve quintal muito grande. E aquele quintal ali que eu morava, onde o Marcinho hoje mora, aquilo ali era uma chácara, não tinha aqueles portais, aquelas coisas, uma chácara. Então a gente tinha tudo ali, né? Tudo era dali que a gente pegava. Mesmo depois que minha avó morreu, a minha mãe continuou. E até hoje eu faço meus remédios. Qual prato especialidade da sua mãe você aprendeu a fazer? Qual foi a... Os pratos? É Tanta coisa. Tanta coisa que eu ajudei minha mãe a fazer, porque antigamente a gente não podia ter empregadas, né? Como hoje, a gente tem empregado para tudo. E fazia muita coisa. A mamãe fazia um docinho que chama maçapão, não sei se vocês conhecem. Maçapão. Ah, maçapão. Mas era socado o arroz, era colocado de molho de um dia para o outro, coado, depois socado no pilão. Então, lá em casa tinha um pilão e 2 mãos de pilão. Acho que vocês viram uma, né? Aí eu socava uma mão, minha irmã na outra, e o café também. Mamãe torrava o café no fogo, né? Porque café a gente tinha no quintal também, pé de café. E ela torrava e dizia, se a gente fosse torrar o café, a gente ia ficar barriguda. Porque a quentura da panela deixava a gente ficar barriguda. Então a gente socava depois. Socava na mão, minha irmã socava na mão. E tudo que a gente comia tinha naquele quintal. Sabe? Vocês plantavam mandioca, milho e tudo? Tudo. Milho A Paula falou essa história do milho e da mandioca, foi um assunto que Milho nos não. outros dias a gente conversou aqui. Que tem o pessoal do milho e o pessoal da mandioca. Você então era da mandioca. Não, lá a gente plantava tudo, assim, para comer. Abóbora, sabe, chuchu, tinha mangalô, que é um feijão de fava, assim, grande. Tinha cravo que subia no pé de abacate, pimenta do reino, tinha tudo naquele quintal, couve, sabe? Quiabo, todo dia, porque o quiabo tem que colher todo dia, né? Para ele não passar do ponto. Quiabo, jiló, batata doce, tudo dava ali naquele quintal, que era grande, né? Depois o meu pai vendeu um pedaço ali para Naná, do Frank Chef ali. Ali onde é a Naná hoje, que o... Não sei não, que ele disse que comprou, mas não comprou não, porque ele falou que comprou, o Frank Chef já tinha morrido, tá? Não comprou não, aquilo não é dele não, aquilo é da Naná, morreu, não deu tempo de assinar lá, então ele está lá tomando conta, usando, sei lá o quê, mas não é dele não. E ali onde a casa ali, que era da Naná, Viego, né? Ali era a entrada dos carros de boi, antigamente, sabe? Antigamente. Eu não cheguei a ver boi ali, mas os carros que entravam fazendo barulho, não. Eu corria com a minha irmã para ver. E a minha mãe tinha muito medo, porque ali no quintal tinha cobra. E sempre à tardinha que eles entravam. Aí depois meu pai vendeu aquela parte ali, para dar casa para o meu irmão, que faleceu, o Clodoaldo, né? E meu irmão, que mora em São Paulo, pegou uma outra parte, fez uma casa ali. E foi assim. Minha mãe morreu com 95 anos, ninguém teve coragem de continuar ali naquela casa, porque ela ficava ali fazendo o crochêzinho dela na porta, conversando. Mamãe era uma sábia, gente. Mamãe, ela falava cada coisa, que tudo está acontecendo hoje. Dona Maria, eu queria que a senhora lembrasse, falando justamente da sua mãe, da sua avó, que foi feito pela Gislana Peçanha, que a senhora carinhosamente chama de Gigi, né? Foi feito um livro chamado Delícias de Paraty, que a gente tem a edição pessoal da Dona Maria, aqui autografada pela autora para ela, que eu até convidei, não sei se está presente. Mas eu queria que a senhora comentasse um pouquinho como é que foi feito esse livro, né? Porque eu sei que tem receitas da senhora, que são receitas de família e de outras pessoas. Agora, mas conta um pouquinho. Vocês estão acostumados a ver livros, né, desse, encadernado, maravilhoso. Isso aí é uma coisinha que a gente fez. Nós começamos a nos reunir lá em casa, os amigos, e eu e a Gigi ficávamos conversando muito a respeito do asilo de São Vicente, sabe? Porque estava precário, a gente precisava pegar roupa nos hotéis, final de ano, para poder suprir aquelas necessidades deles, pegava roupa pessoal. Meu filho é igualzinho eu, pouco, sabe? A gente gosta de ajudar. E a gente não ganha nada com isso. Mas tudo bem. E aí a gente começou a conversar muito o que a gente poderia fazer para ajudar o asilo.
Aí nós, vamos fazer um livrinho, né? Com receita, e sabe, se vende, e essa renda vai ser para os velhinhos. E foi isso, uma conversa. Aí eu fazia receita, que eu sabia, e a Gigi ia lá para casa com meus amigos experimentar. Todas as receitas que estão aí foram experimentadas. Ela comeu todas? Aí fomos a Royal, que nos fez a gentileza de... Trabalhar assim é bom, né? Porque ela ia para lá e a senhora já preparava, ela já provava todas as receitas. Mas a senhora tinha um caderno de receita? Eu tenho, mas nem sei onde está. Mas ele foi usado aí? Não. Essa é a receita que está na cabeça, né? Como eu guardo tudo na minha cabeça ainda, né? E ainda está no fogão, ainda cozinha? Eu? É. Você sabe essas coisas que tem agora em gastronomia, né? Que vem chefes, chefe de fora. A primeira feira de gastronomia, que foi feita aqui em Paraty, foi quando nós fundamos o que era Adbemp, antigamente, que foi feito aqui, só que era um lixo. Tanta sujeira que tinha, nós limpamos para fazer um espaço para as crianças aprenderem a bater máquina, que antigamente era datilografia, né? E aprender a fazer flores. Então aqui era o salão das crianças. Está entendendo? E aí perdi o meu... Eu sei que perdi. Então inventamos também, com esse livro, de fazer uma feira de comida ali na praça, para ver se tirava algum dinheirinho para as crianças, para poder comprar alguma coisa para eles, né? Porque tudo a gente que dava. O suco era do meu quintal, o bolo a Regina trazia, não sei o que, a outra trazia, porque ninguém ganhava nada, não, era tudo namoro, né? Como tem um amor hoje, não funciona. Mas é isso, gente. Eu fui uma das fundadoras do Adbemp, né? E que hoje é o Itai, e que eu fico muito feliz que ainda funciona, né? Mas aquelas cursos de cerâmica eu dei para as crianças, corte e costura, sabe? Trabalhei muito. Aquele espaço que vocês veem hoje lá, conseguimos com os gibraltanos, aí convocamos todos os pais das crianças para fazer um muro. Fui eu, Regina, Célia, várias pessoas fazer a comida o dia inteiro, para eles não pararem de trabalhar. Mutirão, né? Mutirão. Paula... Eu estou lá carregando tijolo. Vocês vão lá, vocês vão ver. Eu queria perguntar sobre, enfim, qual é a sua visão dessa... Você está observando esses debates que a gente está fazendo aqui e você já tem trabalhos também que você já realizou aqui na região da cultura caiçara. Como é que você vê a evolução disso? Você também trabalha com gastronomia em São Paulo. A Paula faz parte do Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo, que é o C5, né? Que então faz pesquisas. Você trabalha desde o chefe de cozinha lá da gastronomia, mas até a população tradicional do quilombo. Você vai procurar a farinha do lugar onde você pisa. Queria que você contasse um pouco sobre essas pesquisas e sobre a visão que você tem hoje da comida no Brasil como um elemento cultural, assim. Eu fico muito feliz de ouvir a Dona Maria falar, porque ela fala do que tinha na sua hortinha, no seu quintal, e ela está falando, na verdade, da horta brasileira, né? A abóbora, o quiabo, o chuchu, né? O feijão, a mandioca, em determinados lugares o milho, eles formam, na verdade, o que a gente chama de uma estrutura alimentar brasileira, que é muito comum, que na verdade, ela é quase transversal. Se a gente for entrar em várias hortas ou em vários quintais, a gente vai encontrar uma coisa muito parecida. E isso é sempre uma pergunta para quem vê de fora, fala, mas vocês, brasileiros, são tão diferentes, vocês comem coisas tão diferentes. Nós, brasileiros, temos uma estrutura alimentar muito parecida, muito semelhante. Então, é possível que a gente encontre a farinha de mandioca, por exemplo, ela é encontrada em 90% do território brasileiro como base da alimentação. Nos centros urbanos, a gente deixa de comer farinha e come arroz, né? Mas essa é uma coisa mais moderna, né? A partir do século XIX, final do XIX, que a gente começa a colocar o arroz no prato. Se a gente sair das cidades, a gente vai ver uma presença maciça de farinha, misturada com feijão, misturada com peixe seco, que a gente falou aqui ontem, né? Misturada com banana, misturada com abóbora. Então, é interessante porque tem por mais que a gente tenha uma diversidade enorme,
A gente também tem uma comida muito comum, né, que a gente chama de uma estrutura mesmo, que não foi quebrada, que a gente ainda não conseguiu quebrar. Mesmo que coma coisas diferentes, que traga coisas diferentes de fora. Você perguntou para a Dona Maria, o que mudou na comida? A comida não mudou. Você já ouviu falar na sopa d'água? Sopa d'água. Aquela com farinhazinha, só como se fosse um mingau? Não. Não. Cozinha o peixe, aquela água sem tempero, faz aquela sopa d'água. É o que o pessoal da roça comia antigamente. A sopa d'água. Com farinhazinha ou sem farinha? Farinha. Com farinha. Aqui tudo era com farinha, né? E ainda é, porque hoje Ainda mesmo é. a gente estava procurando assim, onde compra uma farinha boa em Paraty? Onde a senhora compra a farinha? Ali na feirinha. Na feirinha? É. Ali fora da Na feira, corrente? perto da corrente. Ali tem. Paula, eu queria te fazer E uma outros pergunta. lugares também. Perdão, Dona Maria. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso que a Dona Maria tocou um pouquinho, essa questão da gastronomia, né? Então, você tem um trabalho hoje muito forte de uma tentativa de aproximação do universo da alta gastronomia desse universo mais tradicional. E eu sei que você tem uma visão, né, crítica em relação a algumas questões que estão envolvidas nisso. Eu queria que você comentasse como é que você vê isso, quer dizer, essa aproximação de chefes, né? Aqui a gente tem o caso de um evento gastronômico, que é a Folia Gastronômica, que é feita por pessoas daqui da cidade, a Ana Bueno, principalmente à frente. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você tem visto esse movimento no Brasil, dessa alta gastronomia, procurando referências nessa culinária tradicional, novos elementos. Eu acho que isso tem a ver até com a discussão anterior, né, que a gente estava falando sobre a arte, porque eu acho que eu encontro um paralelo bem interessante nisso. A gente, quando olha para a comida, olha, principalmente no Brasil, de duas formas diferentes, o que a gente chama de culinária e o que a gente chama de gastronomia. Culinária é a comida que a gente come todo dia, que a gente faz em casa, que a gente usa elementos locais e sobre as quais a gente, em geral, tem vergonha de achar que é alguma coisa boa, né? Vou contar para todo mundo. Mas eu vou fazer um livro de comida que se come em casa? Não, melhor não fazer. Vou fazer um livro de comida especial, um livro de risoto, sei lá o quê. Eu sempre brinco que a gente tem uma certa relação de vira-lata em relação à nossa culinária, né? Aquilo que se come cotidianamente, porque, a princípio, ela é uma comida muito simples. Ela é uma comida feita de farinha, feita de abóbora, feita de carne seca, peixe seco. Ela não tem, né, digamos assim, um glamour. E mais do que isso, a gente também demora muito tempo, acho que ainda não conseguimos fazer essa mudança. A gente demora muito tempo para achar que, por exemplo, técnicas de cozinha caseira são técnicas. Ou seja, nós nunca fomos lá saber como é que se faz a goiabada cascão. Qualquer escola de gastronomia no Brasil forma um chefe de cozinha que sabe fazer qualquer tipo de doçaria internacional, principalmente a doçaria francesa, pode servir, mas jamais saberá fazer goiabada cascão. Ele não conhece a técnica, ele não sabe o ponto, né? Ele não consegue mexer o tacho, ele não foi ensinado a fazer isso. E acho que isso tem a ver com a maneira pela qual a gente se comporta em relação à nossa própria comida. Então, no caso brasileiro, a gente precisou que chefes de cozinha olhassem para os elementos nacionais, escolhessem alguns elementos locais, usassem a partir de técnicas que são estrangeiras, ou seja, a espuma que aprende na Espanha, o corte que aprende na França, sei lá, e aí nos oferecesse essa possibilidade de comer comida brasileira, sem que a gente tivesse vergonha. Se a gente for fazer, tem já pesquisas publicadas sobre isso, um panorama de restaurantes brasileiros no Brasil, são um número pequeniníssimo, super pequeno. Né? Tirando os restaurantes por quilo, os restaurantes, mas se você for chamar os restaurantes de gastronomia, onde você vai ter uma experiência, tem milhares de restaurantes franceses, italianos, japoneses, etc. E brasileiros a gente tem... Então, acho que tem uma tentativa de se aproximar. Essa tentativa, ela é super legítima, mas ela produz uma outra coisa. Eu acho que a comida que a Dona Maria está falando, pelo menos que eu entendi aqui, é uma comida de afeto. É uma comida que transmite uma história, que fala sobre a família dela, sobre os encontros que ela teve, sobre Paraty, né, sobre os diversos encontros que Paraty pôde propiciar, e a comida é essa consequência. E isso talvez seja diferente do que a gente encontra quando a gente vai num restaurante,
que, de certa maneira, está tentando, acho que o Dória falou um pouco disso ontem também, né? Tentando encantar muito mais o outro através das referências que o outro já tem do que das nossas próprias. É difícil a gente servir, sei lá, uma farofa de içá para algum desavisado, a não ser que ele ache que ele está comendo uma coisa exótica e tal. Então, tem sempre, acho que essa diferença que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? De, primeiro, não desmerecer aquilo que é absolutamente genuíno, que é a culinária. Ela é genuína na técnica, ela é genuína na história, na mensagem que ela transmite, ela é absolutamente genuína. Embora ela não esteja nos restaurantes, né? Eu fiquei pensando, assim, uma forma quando a senhora falou das barraquinhas, né, de colocar, uma forma da gente ter a comida viva é fazer. É assim que a gente mantém o que a gente chama de cultura culinária, né? É fazer. Não adianta, a gente tem os livros, eles são super importantes, mas se as pessoas não estiverem comendo, a comida não está acontecendo, né? Então, colocar essa comida à prova das pessoas, oferecer para expor essa comida, né? Fazer com que as pessoas conheçam, é falar um pouco da gente também. Essas barraquinhas que nós fizemos, né, para ajudar o asilo, as crianças também, eu fiz muita bala de gengibre. Aí eu colocava bem antes, um mês antes, a gengibre na cachaça. Depois da cachaça eu fazia o licor, que vendia lá também. E da gengibre eu passava no liquidificador, coava, fazia as balinhas. Aí eu não tinha embalagem em Paraty, antigamente não tinha embalagem, era tudo precário. Eu pegava o celofane, fazia aquelas petequinhas com lacinho, com etiquetinha, afrodisíaco. Rapaz, aquele pessoal todo que tinha escritório em São Paulo, que vieram, eles compravam, mas compravam. E era mesmo, era boa. Funcionava, né? Acho que sim, né? Ninguém reclamou, né? E eu achei engraçado, a gente estava até comentando que foi patrocinado pela Royal e pelo leite condensado, né? A senhora lembra quando chegou o leite condensado? Porque é uma coisa que apareceu no meio do século XX, apareceu o leite condensado. Como Só é que eu foi? não lembro a data, porque de data é difícil. Mas uma época aqui em Paraty não houve carnaval, que deu um surto aqui de epidemia de como é? Uma doença que chamava... Uma doença braba. Amarelão é uma doença. E amarelão? Tifo. E aí, quase todo o pessoal de Paraty pegou tifo e foi para Santa Casa. Tinha as irmãs, na época, lá na Santa Casa, que cuidavam muito bem dos doentes. Eu era muito pequena, ainda comia no prato com a minha mãe, né? Ela dava comida, depois comia, aquelas coisas, né? E eu chorava. Eu não vou comer sem minha mãe, eu não vou comer. Aí minha prima que ficou comigo, a Conceição, que faleceu, Conceição do Jaquinzinho, ela me levava a Santa Casa e as irmãs me davam aquela latinha de leite, mas era muito diferente, gente, sabe? Parecia um doce de leite. Para eu levar para casa para comer, para parar de chorar. Então, eu acho que naquela época que eu conheci o doce de leite. Eu tinha, na época, uns 8 anos. 8 anos, mas ainda comia com a minha mãe. Essa é engraçado que essas lembranças são fortes, né, das novidades industriais, né? A Clarice Lispector tem um texto, a grande escritora brasileira, sobre o primeiro chiclete que ela provou, né? Chiclete? Eu nunca coloquei uma Coca-Cola nem Guaraná na minha boca. Não tenho uma estria com 82 anos, tá, gente? Que sirva de lição para vocês que gostam de coca. Mas o que bebia, então? Tinha suco, tinha refresco? Eu comia, meu filho, não tinha nada de liquidificador, não. Comia fruta, muito bom. Tinha aluá, Fazia suco de limão, sim, exprimia, sabe aquelas coisinhas de vidro assim, que minha mãe tinha? Eu dei para beber agora há pouco tempo. Exprimia ali e fazia um suco de limão, que era muito bom. Agora, suco, sabe? Só tem porcaria, né? Só tem... não posso nem ver. Eu tenho uma pousadinha. Você pensa que eu sirvo esse suco? Não, é tudo na hora, fresquinho, sabe? Tudo ali faço, levo, o pessoal adora, né? Porque dá trabalho, mas fica bom. Quem quiser conferir pode ficar hospedado no Cigarras Pouso Familiar. Não estou fazendo propaganda. Eu já estou parando com a minha pousada, não estou fazendo propaganda, já estou até parando.
Paula, eu queria te perguntar o seguinte, existe uma tradição de estudos da importância da alimentação entendida no campo cultural, né, para definição um pouco de uma população, do povo, da sua história. Como é que começa essa tradição no Brasil? A gente sabe que existe uma referência forte com o Câmara Cascudo, que inclusive batiza o grupo de vocês. Na história brasileira, que momento que a alimentação vira um tema de estudo? Na verdade, ela sempre foi um tema marginal, né? O Câmara Cascudo, quando escreve a História da Alimentação Brasileira, ele demora quase 20 anos para conseguir publicar o seu livro. E a gente ainda não tem, eu diria, uma área definida dentro da academia, nem na antropologia, nem na história, que seja dedicada à alimentação. A gente tem estudos marginais, que são estudos que entendem que é importante falar sobre a comida, e aí a gente vai arrumando uma brecha, né? Vai dizer, então eu vou aqui me enfiar nesse grupo e vou estudar. E acho que também tem, de novo, fala sobre nós, né? Sobre nós brasileiros. Né, que a gente não considera, nunca considerou, só muito recente mesmo, e aí pelo movimento que vem de fora, só recente que a gente começa a considerar que a comida é um assunto digno de ser estudado ou pesquisado. E do meu ponto de vista, isso tem a ver com nossa herança, sobre a qual a gente não gosta de falar. Ou seja, como é que a gente aprende a comer no Brasil? Primeiro de tudo, a gente tem índios aqui na costa brasileira. A costa inteira está ocupada por índios que são diferentes, né? Índios que são comedores de mandioca, a gente conversou sobre isso, né? Antes dos tempos coloniais, a gente tem índios todos agrupados na região da Amazônia. De lá eles saem em direção à costa. Os índios de origem tupi saem por cima do Brasil, norte, ocupam o norte do Brasil e a costa nordeste até Paraty, até Rio de Janeiro. E os índios de origem tupi-guarani, que são outros índios, falam outra língua, têm outra estrutura de pensamento e culinária, eles saem em direção ao Paraguai e vêm sobem o Brasil por baixo. Esses índios são os índios comedores de milho. Os que vêm por cima são os índios comedores de mandioca. O que significa comedor de milho e comedor de mandioca? Significa um pensamento diferente sobre comida. Significa que eles têm, quem come mandioca tem tacho para torrar farinha, tem tipiti, né, que são estruturas de palha para poder espremer a mandioca, para sair veneno. Cozinha à base disso. Todos os índios têm mitos de origem baseados na mandioca. Quem come milho? Quem come milho não tem tipiti, não produz cultura material, produz uma cultura material adequada ao seu elemento. Então, a gente tem esses comedores aqui na costa, né? Esses índios pré-colombiano, né? Antes da chegada dos portugueses, esses índios vêm para cá e eles estabelecem, então, o que a gente chama dessa primeira cultura alimentar. Quando chegam os nossos primeiros colonizadores, eles vão tentar estabelecer um encontro ali. É preciso que a gente ache alguma coisa comum que possa ser comestível. Hoje a gente, obviamente, a gente até tem horas que a gente olha para a comida de um outro, né? Sei lá, uma comida que a gente não conhece, fala, não vou comer isso não, isso aqui pode me fazer mal. Naquele tempo não era diferente. Então, não é que os portugueses olharam para a comida dos índios e falaram, ai, que delícia, né? Essa farinha e esse peixe exótico, né? Então, tem uma adaptação, uma aclimatação que vai formar o que a gente chama de um primeiro momento da cozinha brasileira. Né? Ainda não é brasileiro, porque a gente não está falando de Brasil, mas a gente está falando de uma mistura ali, que vai pegar elementos da culinária indígena e técnicas e vontades portuguesas, aclimatação de paladar mesmo. Depois, um outro momento, quando a gente tem chegada dos negros de diversas etnias e diversas procedências que vão trabalhar como escravos, são eles que vão cozinhar. Então, o Brasil demora muito tempo para admitir que cozinha é alguma coisa, primeiro, legítima de ser estudada. Segundo, legítima de ser ocupada. Quando eu comecei a estudar antropologia e alimentação, na verdade, eu comecei a estudar porque eu queria cozinhar. E aí me diziam assim, eu queria cozinhar profissionalmente, né? Eu queria cozinhar, fazer comidas para as pessoas e tal. E isso faz muito tempo. E as pessoas falavam assim para mim, não, acho que não é bom você fazer isso. Afinal de contas, né, você já estudou tanto. Por que você vai cozinhar? Como se esse lugar fosse um lugar... Quem cozinha não estudou, né?
cozinha não estudou, quem cozinha não teve oportunidade, quem cozinha não pôde fazer outra coisa. Eu acho que essa é uma das visões que o Brasil tem sobre a comida, né? Mas que, desse ponto de vista, ainda está preso a um passado que a gente não consegue largar. Qual é o lugar da cozinha para nós? Qual é o lugar da cozinha? Quem é que ocupa essa cozinha? Acho que, de uma forma muito recente, o Câmara Cascudo é um pioneiro, mas ele é isolado, ele está isolado, né? E ele está muito preocupado também em construir uma narrativa sobre a comida brasileira a partir do Nordeste. Então, quem não leu o Câmara Cascudo, por favor, leia a História da Alimentação no Brasil. Mas quem leu vai perceber que ele também constrói, o Gilberto Freire também faz isso com Casa Grande Senzala, né? Ele vai falar sobre a comida, ele vai construir a estrutura alimentar, mas sempre sobre a perspectiva do Nordeste, como se não existisse um outro lado, é como se não existisse uma outra tradição culinária. Mas, de novo, eles são marginais, eles não estão abrindo um campo de saber, contrário do que aconteceu na França, contrário do que aconteceu na Itália, contrário do que aconteceu na Inglaterra, né, onde a comida foi eleita. Nós vamos falar de nós por meio da comida. Os franceses são os primeiros, eles têm, o Dória falou ontem, tem um inventário sobre técnicas culinárias domésticas de chorar, além das técnicas da gastronomia e profissionais. Então, do meu ponto de vista, a gente ainda falta, atrasadíssimo nesse ponto, né? A começar pela goiabada cascão, a começar pelo casadinho de camarão que eu fui descobrir aqui. E eu queria te perguntar, Paula, então, quer dizer, se eu entendi bem, você vê Paraty como uma zona de encontro dessas duas culturas? Isso é uma hipótese que você está lançando? Qual que é o... Na verdade, eu e Dora, a gente tem esse debate há muito tempo, a gente sabe que tem o milho e a mandioca, eles são, nesse período pré-encontro dos colonizadores, eles se constituíram excludentes, né? Onde se planta milho, não se planta mandioca, onde se come uma coisa, não se come a outra. Mas a gente sabe que tem um momento de encontro. São Paulo apresentava para nós alguns encontros, e aí, pensando em Paraty, a gente falou, é aqui que tudo se encontra. Né? Quando o Ângelo falava ontem da estrada, do ouro, dos ciclos, na hora me veio a ideia de, Paraty é o encontro. Porque Paraty está na costa, né? A gente tem a estrutura da mandioca toda aqui colocada, das casas de farinha, dos engenhos, porque, de novo, a mandioca não está sozinha. A mandioca está associada aos engenhos, que, por sua vez, estão associadas à cachaça, à rapadura, aos doces. Os engenhos vão descendo do Nordeste e trazem farinha junto. Exatamente. Tá? Na verdade, eles são complexos. Por isso que eu acho muito legal quando a Dona Maria falou, bordava, a mãe ficava fazendo crochê na porta de casa. A comida, do ponto de vista da antropologia, ela nunca é vista de uma forma isolada. Ela tem que estar sempre relacionada com todas as outras esferas daquilo que a gente chama cultura. Comida também está relacionada ao modo de costura. Música, né? A música, a reunião familiar, né? A forma como ela se apresenta. Então, os docinhos eu conheci os docinhos da Festa do Divino numa região de Minas, que são os alfenins, não sei se era feito aqui, que são os formatos de pomba, né? O açúcar, formato de pomba, era feito aqui também? Mas, enfim, tem uma forma de apresentação. Tudo isso, para nós, a gente chama do que é o mundo da cozinha. A senhora conhece os alfenins. Então, só para que... Senão a gente, às vezes, pensa a comida como uma coisa... A comida é receita, a comida é ingrediente. Eu diria que a receita e o ingrediente fazem parte daquilo que é a matéria. A imatéria é a música que a gente canta quando a gente cozinha, que a senhora deve conhecer alguma. Ou canta quando faz pipoca. Vocês cantavam cozinhando nas festas, não? Do Divino e tal? Tinha algum... Bagunça. Cantava, fazia bagunça. Como é que era? Canta pra gente. Cantava música do Divino, né? Aquelas coisas. A divisão do boi? Você que tá é? aí, Tô atrasada, hein? Não Uma ensinei você informante chegar privilegiada atrasada. aqui na plateia. Então, aqui tinha a festa do boi, era bem mais interessante, sabe? E a cultura vai se perdendo, né? As pessoas deixam, né? Eu não deixaria. Aqui tinha a divisão do boi, depois caminhota ia pra rua, né? Cavalinho, peneirinha. Já fiz muita miota, sabe, gente? Peneirinha, ia pra rua, e o boi ficava ali na praça, onde tinha a casa do seu João Perrier, sabe ali perto da quadra? Bem no começo.
E aí deitavam o boi ali, e aí ficavam dividindo o boi. Aí tinha uma música. Aí falava, esse boi morreu, ximemé, que será de nós, ximemé. Quem está aqui é a Terezinha Tom? Vocês estão sabendo, né? É do seu prefeito, e a rabada da criançada, e aí ia, né? E nunca mais fizeram isso, não sei porquê, porque acho que muita gente aí tem a letra, né? Era bem interessante, sabe? Aí depois que fazia isso tudo, ele, mas levanta, meu boi, eu vou levantar, a criançada, e saía todo mundo correndo. Era uma festa, né? Era uma festa. E que época que tinha? Então, ó, esses dois aí, ó, foram figurinhas muito importantes na minha cidade, viu? Esses dois aí, ó, são pessoas que, ó, tem que ser homenageadas aqui, viu? São pessoas de valor que gostam realmente de Paraty, sabe? Não vem aqui como vem muitos aí, né? Estrangeiros de fazer, encher o bolso de dinheiro. Não, eles são verdadeiros. Dona Maria, e a senhora estava falando, eu não sei se eu me enganei ou ouvi a senhora no caminho, mas a senhora falou que era de família árabe. Eu não. Libanesa, não? Meu marido. Seu marido. Não tem marca nenhuma em todas as cidades do Brasil, onde tem uma forte presença de libaneses, sírios, etc., tem a comida. São Paulo está... Toda a comida árabe eu aprendi com a minha sogra. Aqui tinha comida árabe? A senhora sabe fazer comida árabe? Sei, muitas comidas árabes. Eu sei fazer, né, Belê? Sei fazer muita comida. E entrava na coisa da festa? Isso era uma coisa mais de família. Era uma coisa mais... Então era quase segredo de família. Assim. Dona Maria, quais eram as famílias? Porque esse é um tema interessante em Paraty, né? Porque tem uma determinada época, a gente sabe que o pessoal de São Paulo chega mais a partir da década de 50, com a abertura, né, da estrada Paraty-Cunha, depois tem a abertura da Rio Santos, mas tem uma chegada de pessoas que chegam para colonizar um pouco pedaços de Paraty. A gente sabe que tem famílias, por exemplo, de chineses que vão para Martim de Sá, que eu acho que inclusive dão origem à família Ramiro, né? De vários outros países, e tem uma presença aqui de sírios e tal. Que outras famílias a senhora lembra que existiam quando chegaram? A senhora contou um pouco isso na entrevista, mas acho que é bacana falar. Que outras famílias existiam, por exemplo, que a senhora lembra além da família do seu marido? O que eu sei que meu marido contava, né? Que os sírios vinham para cá porque saíam de lá e não queriam ter contato com nenhum sírio, né? Eles queriam ficar bem afastados dos sírios. Mas chegaram em Angra, né? E chegaram lá, tinha muitos sírios. Aí um falou para o outro, vamos para Paraty, que lá não tem sírio nenhum. Aí eles vinham para Paraty, né? Vieram para Paraty por isso. Aí traziam barricas com azeitonas, sabe? Aí o pessoal não conhecia azeitona, queria que jogasse toda a azeitona fora para aproveitar os barris. E tem outros, né? Tem muitas histórias dos sírios, né? A bisavó dessa aí, libanesa, a dona Isabete, né? Sua bisavó, né? Bisavó. Tinha lá onde tem Casa de Ibrail, né? Rancho de Ibrail lá, uma lojinha ali na avenida, que tem passagem para a rua, onde o Douglas mora, meu sobrinho. Aquela galeria ali? Na Roberto Silveira, né? De Ibrail. Então, ali na esquina... ali na esquina era um armazém do bisavô dela e da bisavó do Isabel e seu João. Tudo que vinha pelos tropeiros de Cunha, ficavam lá. Eu tenho uma história muito interessante, porque tinha um rapaz que trabalhava lá para eles e que salgava o tocinho, que vinha de lá, que eles vendiam tocinho salgado. Você sabe, Benito? Vinha as mantas de tocinho, eles cortavam, salgavam, né? Aí uma vez o tocinho ficou vermelho e estragou. E a dona Isabete quase acabou com o rapaz, que ela era brava, para danada, né? Falava, gritava. Aí ele fez um tocinho fresco, eu fui salgar, a mulher valente me fez chorar. Ela era danada. E tudo era vendido ali, vinha pera, marmelo, minha mãe fazia muita sopa de marmelo, vinha carne de porco, linguiça, tudo vinha de Cunha. Né? Isso porque, na época, eu sei que a luz veio aqui para Paraty em 1960 ou 59, né? Foi um ano, se não me engano, foi 60.
A senhora tem muita... Mudou a chegada da energia elétrica aqui, evidentemente? Na minha época, assim, não, porque na minha infância, tudo, a luz eram os postes, né? Tinha os postes no meio da rua, né? Depois eles tiraram e botaram os lampiões. Mas na época da minha mãe, a Tereza escreveu muito sobre Paraty, sabe, né? Que tinha os candeeiros, né? Eles vinham às 6 horas, pagavam, depois no dia seguinte ia acender. Mas sei lá, na época da minha mãe. Mas a geladeira, por exemplo? Não, Que geladeira? não chegou a ter... Você está falando coisa impossível. Geladeira nada, menina. A gente fervia a comida, no dia seguinte fervia outra vez. Meu pai ganhava muito porco, né? Porque ele não cobrava os trabalhos das alianças, tudo. E eles mandavam carne de porco, muita carne de porco, meu pai, né? E aí a mamãe fritava aquelas carnes todas, a gente sentava numa mesa assim na cozinha, sabe? Na minha casa. E ele fazia tinha uns bambus assim, com funiladinho assim, para encher de carne de porco, fazer linguiça. A família inteira fazia linguiça. Aí minha mãe fritava aquilo tudo e punha dentro da lata de gordura, de banha, e escondia embaixo da cama. As crianças não comiam, que eram 6 filhos, se fosse todo mundo comer na hora, acabava, a gente passava um aperto danado. Aí eu vinha acordar do cinema, e tinha cinema, não era de criança. E a gente puxava aquela lata de gordura pesada, pegava a linguiça, quando a gente ia fritar, a mãe sentia o cheiro, batia na gente. Aí, no fim, a gente comia sem esquentar mesmo. E tinha muito isso, de todo mundo conservar a comida assim, né? Mas era muito mais, então, uma comida... A senhora quase não comia comida do mar, pelo visto, né? A senhora já falou que não gostava do peixe azul marinho, mas a senhora não citou nenhum camarão, nada... Nessa época de criança, não. Agora, depois que eu casei, meu marido tinha muito barco, arrumava muitos motores, não comprava nada. Aí ele ia lá na fonte e a gente comia muito peixe. Esse peixe que vende hoje como filé aqui em vários restaurantes, dos mais chiques, eu nem queria, porque aquele peixe chamava peixe porquinho, que hoje tem outro nome, sabe? Mas é peixe porquinho, a gente nem usava aquele peixe. Ah, eu não quero esse peixe, não. A gente comia muito peixe na Verê, quando ela já era nascida. Agora, cedinho antes, não comia, não. Só quando eu ia na roça, aí eu comia. Paula, eu te perguntar um pouco, porque ontem surgiu um pouco essa discussão em relação a uma certa idealização que se faz, né, uma certa simplificação ou folclorização em relação a alguns aspectos culturais. E quando a gente vê e fala da culinária paratiense, a gente vê que ela é muito mais rica, muito mais diversificada do que às vezes como ela é mostrada, né, que como se fosse só uma cozinha caiçara, né? Na verdade, tem toda uma tradição de ocupação aqui do centro histórico, de moradores antigos, que misturavam muitas tradições. Como eu falei, tinham pessoas que vieram de vários lugares. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, em relação a como é que você vê essa tentativa de tipificar alguns tipos de alimentação, se não tem um lado de aspecto fortalecimento de alguma identidade, mas de outro lado você também não tem uma redução e um empobrecimento nessa diversidade de tipos de alimento. Eu concordo plenamente. Acho que quando a gente escolhe e tenta tipificar, né, a gente vai fazer uma escolha, a gente vai com certeza reduzir. É interessante ouvir a Dona Maria contando essa história do porco, da lata, da banha. Isso é absolutamente mineiro, paulista, do interior do Brasil, se a gente quiser, né? É uma prática de vida. Como é que nós vamos viver num território enorme, que é totalmente chove num dia, faz calor, e a gente não tem como conservar a comida, se não com esse método? Ou a secagem da carne, que no primeiro momento, em tempos mais antigos, era feito direto ao sol, carne ou peixe, tanto faz, e depois o sal vai ser feito. Então é interessante ouvir ela falando, porque a gente fica muito preocupado em definir o território pensando no mapa, né? Pensando na região. Quando ela está falando isso, ela está mostrando que o território é muito maior do que isso. Ela está estabelecendo uma ligação com com um passado muito mais longínquo do que esse. Quando a gente vai falar, você pergunta do peixe, a gente está falando de eu diria, né? Minha visão sobre a culinária de Paraty, é uma das últimas fases da culinária de Paraty, da formação. Ela ainda está em formação, a gente não sabe qual vai ser a próxima, né? A gente não pode imaginar que parou aqui.
Se o porco era uma característica, depois o milho, depois a mandioca, depois a banana, depois o peixe, eu perguntaria, e a próxima? Porque ela vai mudar, né? Assim, a própria ideia de tradição, ela pode ser vista sempre de duas perspectivas. Uma que é reducionista, que eu acho que é essa que você está falando, que é, então nós vamos escolher aquilo que é típico e vamos reproduzir aquilo que é típico. Bom, aí a gente matou todas as outras possibilidades que talvez não sejam tão interessantes de serem mostradas. Se a gente admite que a transformação ela é parte do processo, a gente vai entender que, bom, o que a gente tem aqui hoje como típico é só uma fase, é só uma fotografia deste último momento que a gente resolveu, sobre o qual a gente resolveu falar. Mas a gente, né, essa história do porco, ela é tão legítima quanto o peixe com banana, com queijo, e quanto as outras coisas que vierem, que a gente ainda não sabe quais serão. Então, acho que falar sobre tradição também é pensar sobre futuro. O Paulo acabou de fazer uma colocação que eu acho brilhante. Ele falou... Paulo Pasta. Pena que ele não está aqui, nenhum dos outros está aqui, senão eu podia... Na verdade, eu estou tentando conversar com eles, porque acho que tem muita conversa assim para ser feita. Ele falou que a gente está sempre muito preso a um passado, esse passado puro e ideal. Eu concordo plenamente com ele, e na comida a gente também faz isso. A gente fica sempre muito preso a um passado, e esse passado é puro, e a gente fica buscando essa pureza e quase que pondo uma cerca física, às vezes, ou geográfica, né, para dizer, não, aqui é paulista, aqui é mineiro, aqui é de Paraty. Quando, na verdade, essas coisas são muito mais etéreas e muito mais fluidas do que a gente gostaria que fossem, e muito menos puras, na verdade. Não existe pureza na comida. Não existe quem inventou primeiro o porco. Ele é tão legítimo de Paraty quanto é legítimo do interior de Minas, por exemplo. Tem um exemplo que eu acho que é bem ilustrativo disso, por exemplo, tem todo um trabalho hoje de fortalecimento do uso da jussara, né, como alimentação, porque existia uma tradição do uso do palmito, né, e que tornou na verdade, esse tipo de árvore praticamente extinto aqui na região, porque existia um processo de exploração muito efetivo. E tem todo um trabalho de tentar resgatar o uso da jussara pelo alimento, pelo fruto. Tem um trabalho muito bacana, se vocês quiserem conhecer depois, do IPEMA, que é o Instituto de Permacultura da Mata Atlântica, faz um trabalho de fortalecimento de identidade cultural com comunidades tradicionais, quilombolas, aqui no sertão do Batumirim, aqui em Ubatuba, aqui também no Quilombo do Campinho, e eles fazem um trabalho a partir de receitas com o uso da jussara, que não era um alimento consumido tradicionalmente, era comida de passarinho, né? Então, na verdade, era tirado muito mais o palmito, né? E para preservar, porque a árvore morria, quando você tirava o palmito, ela levava muito tempo para crescer, tenta-se usar muito mais o palmito pupunha, que tem um crescimento mais rápido, e a jussara se aproveitar o fruto para fazer sucos, doces, etc., e a fibra para fazer o artesanato. E isso é um elemento hoje de fortalecimento da identidade local, cultural, tradicional quilombola, mas não é um elemento tradicional antigo de consumo dessas famílias, né? Isso mostra bastante como é que essa tradição ela é reinventada e ela é também muito modificada, né? A gente vai abrir daqui a pouquinho para pergunta. Não sei se a dona Maria Armamek, que tinham perguntas aqui da plateia, já pessoas querem falar um pouquinho. Permite interromper? Claro. Porque a minha pergunta ela coincide com isso, exatamente o que vocês estão falando. A Paula deixou escapar aí o camarão casadinho. E a dona Maria falou em maçapão e falou em Manoel de Bacia. Manoel de Bacia não tem mais em Paraty, nem maçapão. Todavia, estou dizendo, muito pouco dos restaurantes, isso que eu quero dizer. Mas ela escapou o casadinho que é atual. Pergunto para a dona Maria e para a Paula. O casadinho tem em Paris, tem em Londres, tem em Nova York, tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, só tem em Paraty. E Manoel de Bacia e maçapão. Fica a minha pergunta para vocês duas aí. Por isso que eu resolvi. Não, né? Pergunta e interrupção. Você perguntou e respondeu, porque não tem mesmo. Dona Maria. O casadinho não, mas o maçapão sim, e o manoê sim. Aonde? Não, fora do Brasil, na verdade. O maçapão a gente tem em receitas portuguesas e o manoê também. Na verdade, o manoê ele vem de uma tradição portuguesa. A gente aprende a fazer manoê no Rio de Janeiro no século XIX.
Melado. Tem variações. Eu tenho um livro do século XIX cheio de receitas de manoê. Tem o manoê de bacia, tem o manoê de tabuleiro, tem o manoê mais seco. O Debré, que é aquele pintor, ele tem uma série de gravuras e umas pinturas muito bonitas sobre as vendedoras de manoê. É interessante. E, de novo, é claro que a gente pode não estar falando do mesmo manoê. E acho que o bonito da cozinha é a gente nem se preocupar qual é a verdadeira receita. O que importa é a receita que a gente gosta e que a gente consegue passar adiante. Aquela que a gente considera uma referência, que seja referência local. Eu confesso a você que eu estou aqui louca por um casadinho de camarão. Até agora não consegui achar. Se vocês puderem me ajudar. Obrigada, se me leva antes de eu ir embora, porque eu estou meio frustrada, inclusive, que eu queria. Na Praia do Pontal? Ah, mas eu não... Pois é, mas por que os restaurantes de Paraty não servem o camarão casadinho? Porque a gente quer cobrar um absurdo e o turista não tem dinheiro, meu filho, para pagar. Porque o nosso turismo antigamente era os paulistas. Os paulistas aqui vêm muito pouco. Sabe, os que estão vindo aqui, mal eles têm para pagar um hostel. Nós somos pobres mesmo. Não, mas eu acho que tem uma coisa... Quem? Ela está perguntando se o camarão casadinho? Isso que eu estou dizendo. Olha, eu não conheço nenhum eu outro não lugar sei no se é de mundo Paraty, que tem mas eu como casadinho desde criança, né? Mas não sei se é daqui. Então, eu particularmente só conheço Agora, daqui. casadinho tem que saber limpar o camarão, porque senão... Dona Maria, tem outras comidas que a gente poderia dizer, assim, dentro dessa mesma conversa, que não é uma verdade absoluta de ninguém, né? Mas, assim, tem outras comidas que a senhora considera que são tipicamente paratienses? Outros pratos, outras, sejam doces ou salgados? Vou falar só um pouquinho aqui do meu começo de vida. Quando eu ia nascer, meu pai era paulista e tinha a Revolução de 32, entre paulista e carioca. Aí meu pai levou minha mãe para o Corumbê. Minha mãe foi a cavalo, aquele pesão, né, barriga. Foi lá, eu nasci, minha avó foi minha parteira. Antigamente a gente nascia tudo em casa, né? E eu fiquei assim, me batizei lá, na igrejinha do Corumbê. Passou aquela situação toda. Eu vim... por isso que a senhora é do remédio? Aí viemos para a cidade, né? Mas depois que eu cresci, eu comecei a estudar, minhas férias escolares sempre eram lá. Eu nunca deixei de ir no Corumbê. Eu acho que é porque eu nasci lá, né? Minhas raízes, né? Eu ia para lá, nas férias, pegava Guaianatoque, subiano, o meu padrinho, que era de lá. Assobiava, o guaiavinho a gente pegava o camarão. Aí minha tia Isa fazia o camarão, aí ensinava a limpar, que o camarão tem que limpar a cabeça, porque tem a sujeira ali do lado, que é onde eles procriam, né? Senão você come aquela porcariada toda. Então, eu sou desse tempo. E aí eu ia lá para passar as férias no Corumbê, acho que nem minha filha sabe disso, mas estou contando agora. E lá eu aprendi a raspar mandioca. Eles tinham plantação de mandioca, faziam farinha. Raspava mandioca, passava no ralo, fazia tapiti, exprimia mandioca, porque antigamente era tudo manual, né? Hoje em dia é tudo industrializado, na porcaria danada. Mas, e aí fazia a tapioca, fazia o biju, recheava o biju com coco, biju recheado de coco, fazia... Vocês conhecem mandioca puva? Acho que ninguém... Puba, né? De fazer bolo. Acho que a Terezinha... Então, eles enterravam a mandioca, né? Depois que a mandioca apodrecia, tirava, ralava e fazia o biscoito, fazia aquele cuscuz. Depois que assava, cortava e torrava o biscoito. Então eu achava aquilo ali, aquele cheirinho, sabe? Até hoje eu sinto aquele cheirinho. Uma delícia. Aprendi a fazer tudo que é da roça. Sabe, às vezes eu tenho minhas empregadas que são da roça, não sabem nada. Não está fazendo nada. Ah, não sei fazer, não. Gente, eu fui criada na cidade, mas sei fazer todas essas coisas. Aí, no final, quando eu acabava de fazer a farinha, daquele forno, eu tenho um forno lá em casa que eu ganhei. Acabaram de fazer a farinha, eles faziam o cu de forno. Vocês sabem o que é cu de forno? Pois é. Como chama? Cu de forno. É isso mesmo, você não ouviu errado. É cu mesmo. Isso, na cu é muito mais bonito que esses nomes que eles falam hoje aí, né? É o contrário da boca de forno, né? Entendi. Bem confundido. E aí, quando estava bem quente, o restinho daquela mandioca, aquele pouquinho de
de água, eles jogavam e fervia, né? Fazia aquela pasta, sabe? Que pastelão. Vocês não viram na televisão hoje o Izinho fazer a propaganda deles? Um tipo assim. Então a gente fazia aquele cu de fundo, que era o melhor biju para se tomar café de caldo de cana. Vocês sabem fazer café de caldo de cana? É muito bom. Como faz? Põe caldo de cana no fogo para ferver, vai tirando aquela espuma aos poucos. Depois que sai toda a espuma, você tira um pouquinho para não subir, né? Tira um pouquinho de fogo, põe pó, você costuma pouco pó, porque caldo de cana não pode ser muito pó. Aí depois coa, é uma delícia comer, tomar um café de caldo de cana no cará, batata doce, aipim. E se a senhora fosse dar uma festa semana que vem, o que ia ter nessa festa? Que a senhora ia Eu não preparar? ia dar não, porque eu estou muito cansada de São Paulo. Eu fiz 20 exames, não ia dar mesmo, pode perguntar. Então a Paula. O que vai ter na sua festa, Paula? Ela vai estar aqui em Paraty e vai estar em São Paulo? Onde você quiser. Não foi em São Paulo, não, chega em São Paulo. Não. Teve de metrô, de carro, chega. Olha, na minha festa vai ter casadinho de camarão, que eu vou sonhar com ele até conseguir comer. Eu acho muito legal a sua pergunta, né? Porque quando você fala casadinho existe em outro lugar, eu só conheço daqui, até onde eu consigo rastrear as receitas, a primeira receita que aparece é aqui nessa região. Por isso que eu perguntei para a dona Maria. Não, várias pessoas fazem o camarão, o Ditinho ali faz. Não. Tempo que eu era criança, eu já comia camarão casadinho. E aprendi a limpar um camarão, viu? Porque não sei se o pessoal aí limpa camarão direito ou não, viu? Mas deixa pra lá. Mas é engraçado porque... Falar do peixe, antigamente comia peixe seco. O pessoal da roça, eles pegavam o peixe, né? Cortavam, punha sal, pendurava lá no fumeiro e secava, né? Eu acho que é por falta de geladeira mesmo. Eu ia servir, na verdade, isso, camarão casadinho, e ia brincar que ia servir também uma coisa que só tem no Brasil, que chama salgadinho, que é o pardo docinho. Então, é super engraçado, né? Porque a gente fala salgadinho, não o salgadinho pacote, salgadinho, coxinha, bolinhas de queijo. É uma forma de comer muito característica. A gente não vai encontrar esse lugar nenhum e a gente criou o parzinho dele, que é o docinho. Então, não tem salgadinho sem docinho, não tem festa sem salgadinho sem docinho. Acho que eu daria uma festa assim, se convidava. Eu vou te fazer uma pergunta que uma vez Esquisitinho, né? Salgadinho, docinho. É uma história contada algumas vezes pelo Carlos Lessa, né, que é uma grande figura. E ele fala que o brasileiro, na verdade, era o único povo capaz de inventar comida daquilo, que era capaz de misturar sushi com feijoada, né, que nenhum outro povo era capaz... dessa antropofagia, desse grau, né, de comer tantas coisas. A comida quilo é realmente uma invenção brasileira? A comida por quilo ela é uma invenção totalmente brasileira e ela é uma invenção que só faz sentido no Brasil. O Brasil ele tem uma característica em termos de estrutura alimentar que eu acho muito legal. Nós somos um país que come, como uma coisa bastante geral, mas que come uma comida que a gente só reconhece que é comida se ela for feita na panela. Ou seja, sanduíche não é comida, pizza não é comida. A gente pode comer de vez em quando, matar a fome, mas assim, comida tem que ser feita na panela, essa é uma coisa. Comida é quente, essa é outra característica, que também é brasileira. Então, comida tem que ser servida quente. Eu até aceito, vai comer um restaurante japonês, mas eu faço uma exceção. Eu digo, hoje eu não vou jantar, vou comer uma comida crua, não vou jantar. Outra característica que eu acho muito legal é essa. A gente tem um fogão de 6 bocas. Nós usaremos as 6 bocas para produzir um prato. Ou seja, arroz, feijão, farofa, bife, verdura e uma fritura. Pode ser um bolinho de arroz, um bolinho de espinafre. Depois mistura tudo no prato, né? A gente não mistura, na verdade. A gente, reparem o prato de cada um de nós. Acho que a mistura, ela dependendo do contexto que a gente está, ela é mais ou menos bem vista ou não. Então, ela, né, dependendo do lugar onde você vê alguém misturando toda a comida de uma vez, a gente já olha, não sei. Então, é engraçado ver o prato de alguém, um brasileiro, como é que ele pega um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, um pouquinho da carne, um pouquinho da verdura, um pouquinho da farofa, equilibra aquilo no garfo e mistura dentro de si.
Então, assim, o restaurante por quilo, na verdade, o restaurante por quilo ele surge no momento em que as mulheres dos centros urbanos, principalmente, começam a trabalhar fora, elas saem de casa, não quebram essa estrutura, ou seja, eu não quero deixar de comer aquilo que eu sempre como, e aí o restaurante por quilo ele é a salvação ou a solução moderna da cidade. É barato, é por isso, gente. A situação está difícil. Eu acho que tem a questão do tempo, né? Você não fica esperando um garçom, você vai lá e... E é barato, né, Lelé? Então, você pega... É o dinheiro que o povo tem, comida daquilo. Eu não sei nem se é por barato, eu acho que assim, pela facilidade de você pegar, mas mais do que isso, ali no quilo, eu acabei de fazer um trabalho há 2 anos atrás sobre restaurantes por quilo nacional. A gente foi entender o que estava acontecendo com esses restaurantes, o que eles serviam. Embora eles sirvam baba ganoush, sushi, lasanha, arroz, feijão, tudo ao mesmo tempo agora, que é uma coisa bastante antropofágica, né? A gente pode Muita gente comer. põe tudo de uma vez no prato, né? Sim. Como você vê, né? Lasanha, feijoada, sushi, não sei o que, fazer aquele prato desse tamanho. Mas, ao mesmo tempo, o arroz e feijão continua sendo... são os 2 elementos mais vendidos nos restaurantes por quilo do Brasil. Não existe outra coisa que tenha batido ainda esses 2 elementos. O que, para nós, significa... Nós queremos continuar comendo isso. Não importa o que a gente misture. Essa é a nossa comida que a gente chama de identidade. Aquilo que diz que eu sou brasileiro. Diferente de um italiano, por exemplo, que foi comido no restaurante por quilo, ele não se conformava. Falava, mas nós vamos misturar tudo mesmo? Não tem como servir uma vez, servir a segunda, servir a terceira. Vai ficar caro se fizer assim, né? Então, acho que é super característico mesmo. O Brasil não mistura a comida em si, mas são todas as comidas que são modos diferentes de preparo, ingredientes diferentes, 6 técnicas de cocção diferentes num prato só. Nós não fazemos o primeiro prato, a entrada, segundo, terceiro. É tudo ao mesmo tempo agora. Por isso, essa característica que eu achei bem... E essa coisa da fronteira, da mistura, o feijão, por exemplo, também sempre me chamou a atenção que no Rio de Janeiro se come feijão preto, e em São Paulo, Minas, o feijão... Aqui, qual é o feijão daqui? É o carioca, né? É o feijão preto. Não é? Carioquinho? Agora, quando a gente faz uma feijoada, aí a gente faz um feijão preto. Bom. Agora aqui... Porque no Rio de Janeiro, se você vai num restaurante, vem um feijão preto na sua... no Rio eles usam mais feijão E, preto. Dona Maria, tinha restaurante aqui na sua assim, nos anos 60? Existia restaurante em Paraty? Alguém ia a restaurante? Não, na minha época de criança não tinha nada não, cada um comia na sua casa. Mas depois, na minha mocidade, tinha uma pousada, que chamava Pousada Minha Zé. Vocês conhecem o Birajá? Hein? Pois é. E lá... Que era, Dona Maria? Desculpa. Mãe do Bira. Minha Zé. E ela tinha uma pousadinha, eram assim, 8 quartos, um banheiro. Por isso que eu falei, quando eu fizer a minha restauração do meu sobrado, cada quarto do meu filho vai ter que ter um banheiro, porque eu não quero esse negócio de um ficar esperando o outro, tá com uma dor de barriga. Não dá. E a minha Zé tinha 8 quartos para um banheiro. E não chamava hostel, não, chamava pousada mesmo. Hoje tudo é hostel. E ela fazia café, fazia almoço, fazia tudo. Então todo mundo gostava de se hospedar lá para comer. Esses viajantes todos que vinham para Paraty. Ela tinha no quarto fundo banheiro para ela. Só para ela. Só para a família dela. Tá certa ela, né? Mas, deixa Legal. eu falar. Tem mais alguma pergunta da gente? Está se aproximando do final. Belita? Camarão casadinho, que é um prato típico daqui. E a gente falou do pé de... Vocês falaram do pé de moleque, mas o pé de moleque daqui de Paraty é diferente do pé de moleque que eu vejo que fala em São Paulo, que é o doce com amendoim. O pé de moleque daqui não é de amendoim. É gengibre melado e farinha. Aí eu queria saber se o pé de moleque daqui é típico daqui ou se tem em outros lugares. Não,
Essa receita de gengibre e farinha, na verdade, eu não conhecia. Tá me dando Que uma é o que o Mané característica Biju fazia e o João Padre, o João Doce. É esse pé de farinha, moleque. qual farinha que se usa? Farinha de mandioca. Farinha de mandioca. E também, Paula, você falou do milho, mas eu não lembro de milho na minha infância, a não ser aquele cuscuz feito no vapor, né, que a gente comia, acho, mas não tinha muita coisa de milho, né? Milho, muito milho. Aqui para fazer canjiquinha, sabe o que é canjiquinha? Sei. Era o arroz antigamente, era canjiquinha. É porque assim, na É verdade, uma delícia, né, canjiquinha? o que eu entendo em relação à comida de Paraty é que tem uma predominância da mandioca nas preparações básicas e cotidianas, mas tem um encontro com o milho e o milho fica quase como secundário. Ele aparece na broa, né, na broa de milho, na canjiquinha, que é comida quase como arroz. A senhora comia canjiquinha com porco também? Carne de porco, costelinha. Costelinha com canjiquinha. Que aparece na farinha da farinha de milho, do cuscuz. E como alimentação dos animais, né? Você tinha galinhas em casa, tinha porco, dava milho. Não, mas galinha. Mas é interessante a sua pergunta. Berenice. Berê. Você falou a comida mineira, né? Provavelmente na época do Caminho do Ouro, né? Que deve ter vindo. Que a gente, é interessante o que você fala, porque no fundo a gente está sempre a comida mineira ou a comida paulista, porque elas são exatamente a mesma coisa, né? Então, no fundo, para nós, ela é a comida tropeira. Mais do que definir uma região, por isso que eu estava falando, né? Às vezes a gente quer tentar amarrar isso em torno de uma região, a gente não vai conseguir. Porque a comida, ela vai ser carregada, e claro, vai ser apropriada, vai ser refeita em outros lugares, mas ela vai ser carregada e a gente não vai mais conseguir determinar qual é a origem dela. Então, mais do que ser mineira ou paulista ou daqui, ela é uma comida de andança. A comida do milho ela é justamente isso, ela é uma comida que anda muito fácil. O milho é fácil de levar, é fácil de carregar, fácil de plantar. Então, ela marca todo um território que pega Paraty, que pega São Paulo, que pega Minas Gerais, que pega uma parte do Mato Grosso. É interessante pensar nisso, né? como um caminho muito maior. A gente vai se reconhecer, quanto mais a gente vai conhecendo as comidas dos outros, mais a gente vai se reconhecendo. Né? Mais a gente vai vendo que nós também já fazemos isso. Aqui, por exemplo... Esse formato, né? Mas acabaram de se tornar típicos, porque eles estão aí, né? Mas, por exemplo, eu na minha infância aqui, né, como nós já tínhamos a estrada de Cunha, então essa história do porco, né, era o contato nosso com Cunha. Todo o resto era plantado aqui. Né? Quer dizer, o arroz era plantado aqui, nós tínhamos arroz, onde é o fórum hoje, ali tinha uma fábrica que debulhava arroz. Então, toda a nossa alimentação era produzida aqui dentro. Paraty, né? Isso é uma coisa que a gente na pesquisa percebeu, que existia quase assim uma economia que se autoalimentava, né? Assim, os produtores vendiam para os armazéns, né? Não parecia nenhum produtor que a gente entrevistou, não salvo engano, falava que vendia para fora de Paraty, né? O seu Orlando Calegari, ele fazia canjica lá e, né? Era para a região mesmo, a coisa não ia embora muito. Você tinha comércio de banana, por exemplo, para Mangaratiba, para outros lugares levar e tal, mas era o que se consumia aqui, né, ou vinha de Cunha ou essencialmente era produzido aqui na região e no entorno, né? Só para comentar o que a Belita falou, a gente tem essa catálogo dessa exposição que foi da Nair Benedito, todo mundo, né, tem um encantamento com essa exposição, mas tem uma foto do João Padre, era um tipo de carrocinha que ele usava aqui com alimento, com doce. Não era nesse formato atual, que é o formato mais recente desses de doce, mas existia essa coisa de vender doces na rua em um carrinho específico, era uma coisa dele isso, especificamente. Olha, ele imitava os personagens, ele cantava musiquinha, ele levava os doces. Alguém lembra de alguma música ou de algum verso que ele cantava? Porque dizem que ele fazia verso às vezes para a pessoa que estava passando, né? Alguém lembra de alguma coisa de ter ouvido por acaso? Fazia uma rima. Vendia algodão doce, que era para a gente um delírio. Então, junto com as tocadas, com o manoeiro, tinha o algodão
não fazia só doce, não. Ele cuidava das nossas abelhas. Naquela época não existia aquela perna chugada de roupa, aquela coisa toda de roupa. E ele ia direitinho, levava a rainha mãe, pegava, quando tinha, chama coisa assim muito, né? Bravo de abelha, ele ia lá devagar nas árvores, pegava, levava a rainha, né? E levava as outras abelhas. Agora, o que aconteceu ali em frente ao meu sobrado? Uma árvore que foi plantada pelo Dr. Samuel Costa. Minha mãe falava, minha mãe era assim, adorava o Samuel Costa, sabia todas as poesias dele. Minha mãe morreu com 97 anos, ela declamava as poesias de Samuel Costa. E ele plantou esse pé de ingá de Portugal, que veio a muda de Portugal. Uma árvore assim. E aí o João Padre ia de vez em quando tirar as abelhas que se formavam ali, o mel, né? Então ele tirava o mel e levava as abelhas, elas iam junto com a abelha rainha, né? E não acontecia nada, ele não era mordido, a árvore não sofria nada. Agora, uma vizinha minha que não está mais morando aqui, que vendeu a casa, a Nina, que é a casa dela, por sinal, gente, estão fazendo o que querem aqui em Paraty, viu? Tem alguém aí do Instituto Histórico? Tem alguém aí? Olha, aquela casa lá chamava Casa das Bonecas, que eu aprendi a fazer boneca ali com a dona Benedita, eu ia para lá fazer boneca. E hoje mudaram os portais, as janelas, as portas. Fui 4 vezes da queixa lá, dei uma queixa por escrito, mas quem sou eu? Não sou nada. Conseguiram destruir a casa. Mudaram totalmente, levantaram a casa, como muita gente está fazendo em Paraty, né? Mudaram tudo ali. Não tem ninguém, gente, para reclamar, não. Por isso que eu tenho... Todo mundo falava mal do César Dantas, mas eu gostava dele, pelo menos Paraty permanecia intacto, sabe? Todo mundo xingava o César, mas eu acho legal. Mas aí, voltando à árvore, aí essa vizinha se queixou com os bombeiros, que a abelha ia perturbar uma vez só que ela alugou a casa, no seu encontro lá de Paraty Foco, sabe? Paraty Foco. Você não tem nada com isso, não. Não, só estou contando a história. Aí ela alugou a casa, por sinal muito caro, né? E aí queria tirar as abelhas e chamou o bombeiro. O que é que eles fizeram? Eles iam ter trabalho de tirar o mel ou de levar a rainha mãe para levar as outras abelhas? Não. Não, serra, motosserra, cortaram metade da árvore. Aí eu estou aqui numa reunião aqui na Casa da Cultura. Cheguei em casa, a minha empregada disse, Dona Maria, a árvore caiu. Por que caiu? Ficou só para um lado, o outro eles tiraram, o vento que Deus deu, está lá. A árvore que o doutor Samuel Costa plantou, aleijada lá, como todas as árvores Paraty estão todas aleijadas, infelizmente. Mas aquela ali, gente, foi uma crueldade que fizeram com aquela árvore. Você lembra, né, Terezinha, aquele ingá que dava ingá beça, né? As criançadas comiam ingá, subiam daquela árvore. Tão bonita, né? Não tem mais não, minha filha. Estão acabando com... Dona Maria, eu queria lembrar uma história que não tem necessariamente a ver com culinária, gastronomia, com nada disso, mas que a senhora contou na entrevista, que eu achei muito interessante. A senhora também foi professora, né? E a senhora contou um pouco como é que era chegar quando a senhora dava aula, ali eu acho que era pro lado da Ponte Branca. Como é que era isso? Conta um pouquinho para pra lado gente. da Ponte Branca não existia a ponte, se chamava Estrada do Bananal. Não tinha ponte, a cachoeira tinha água, não tinha desmatamento. Que saudade, né, daquele tempo. Eu pegava o cavalo que o Theo, conhece o Theo, né? Theozinho, o Theo Ramém. Ele me emprestava o cavalo que chamava Chulim. Era cego de um olho e tronco de uma perna. Aí eu ia num galope só. Quando chegava lá perto da escola, não tinha ponte. Ele passava a cobra, né? Ele me jogava no chão, aí eu voava do outro lado, né? Se ele caísse em cima de mim, apertava a barrigueira e ia embora, né? Da minha aula. E atravessava aquela cachoeira e tinha muita correnteza. Às vezes eu não podia voltar. E no dia seguinte que eu voltava, a mamãe falava assim, você não vai mais voltar para aquela escola. Um dia você vai ficar naquela cachoeira. Eu vou contar uma coisa para vocês, não é mentira, tá? Parece, mas não é. Tinha o seu Antônio Marculino, era um violeiro aqui, mas ele tinha um sítiozinho lá no Bananal. E ele gostava muito de mim, porque eu cuidava das filhas dele, dava aula para as filhas dele, né, que a mulher dele tinha falecido, então eu gostava de cuidar das filhas dele. E ele ficava com a corda, sabe, Tereza? Verdade. Assim no braço.
E ele falava assim, Dona Maria, porque antigamente, gente, professora era respeitada, mesmo eu novinha, né? Mas era respeitada. Ele falava, Dona Maria, eu vou jogar essa corda, sai desse cavalo, eu vou pegar a senhora no meio da cachoeira. E ele ia. Assim que eu ia dar aula. Hoje as professoras reclamam de tudo. Ele jogava a corda, né? Amarrava assim para não ser carregado. Só que naquele tempo eu tinha 52 de cintura, sabe? Verdade, hein? E pesava 47 quilos. Verdade, meu retrato de casamento. Quem quiser conferir, aliás, eu queria convidar vocês. Não, conferir com o meu vestido, que até hoje eu tenho lá, pode ir lá medir. Mas eu queria convidar vocês, porque além dessa exposição que a gente está fazendo lá no cinema, né, quem ainda não foi lá ver, a gente convida mais uma vez, né, que fez com 10 personagens aqui de Paraty, e que estão passando esses depoimentos no cinema até o dia 8 de março, a gente também fez uma oficina aqui com o Walter Craveiro, fotógrafo que acompanha a Flip desde o começo, estava aqui até pouco tempo, fez uma oficina de fotografia e memória, e a gente usou parte das fotografias desses 10 entrevistados, a gente digitalizou algumas fotos de família, né? E parte dessas fotos estão aqui nessa sala, daqui da Casa da Cultura, que chama Sala Samuel Costa, não é isso? E a gente está colocando essas fotos aqui, para quem quiser acompanhar, tem um mapa afetivo com os participantes da oficina que o Walter montou, que as pessoas marcaram no mapa seus lugares de afeto, e a gente colocou nessa sala também as fotos dos acervos de família. Tem foto do comendador Antônio Conte, da família da Dona Maria. Toda vez a senhora ri, né, Dona Maria? Quando eu falo isso. Mas aí tem foto, inclusive, tem uma foto da Dona Maria de maiô, tá? Dona Maria de maiô com essa cinturinha da época que ela se refere, com seu marido, né? Seu Gibrail, que estava com ela, ao fundo, o centro histórico. Então tem fotos de acervos, que muitas delas não foram fotos que circularam, as pessoas não conhecem, então a gente convida também, se vocês quiserem ver, aqui na Casa da Cultura, essas fotos também estão expostas ali na Sala Samuel Costa. Naquela época, foi a primeira vez que eu vim em Paraty, depois de casado, eu fui para São Paulo. E aí eu vi a Marusca, minha filha, que Deus levou, né? Ela tinha 7 meses. Foi quando eu tirei aquela foto. Eu já tinha minha filha com 7 meses. Agora, 52 de cintura, 7 meses depois de ter dado à luz, né? Foi realmente... Foi esse momento, essa foto foi tirada pouco depois da senhora dar à luz, então 7 meses depois. Muito bem, ainda fica um feito mais... A gente... E entre outros feitos da Dona Maria, ela também deu nome a uma ilha, né? A gente não nasce baleia, depois a gente fica, né? E essa coisa que a gente viu ontem dos pontos. Ô, Tereza, você lembra aí de mim magrinha, né, Tereza? Ontem a gente viu na palestra que falou da questão dos peixes, né? As espécies naturais que batizaram pontos de Paraty, então falou lá de algumas espécies de aves, de peixe, mas tem um ponto aqui que é uma ilha que foi batizada em homenagem à senhora, não é isso? Como é que é essa história? Não, que a senhora contou pra gente na entrevista, quem for lá vai assistir. Todo mundo conhece a Ilha da Sapega? Conhece. Então, a Ilha da Sapega é do meu marido, né? E eu tinha o quê? Quando eu comecei a namorar os Brasil, 16 anos. A gente ia para lá quando tinha luau, sabe? Quando tinha ardentia, tão linda a ardentia, né? Ia para lá. E ele levava os amigos dele, que já são mortos, acho que todos são mortos. A gente fazia aquela peixada, né, na folha da banana, fazia enterrado na cinza quente, né, e ficava o dia inteiro, a noite inteira, naquela farra. E aquela pedra maior que tem lá, eu voava dali para mergulhar. E aí ele chamava, nós vive a Sapega, olha que Sapega, que eu voava, né, e é por isso que é Sapega. Muito bem. Aí o tio escreveu um livro, mentira, ele escreveu um livro dizendo que ali é porque tinha isso, tinha aquilo, sapezal, tinha sapezal sim, mas não foi porque do sapezal, foi porque eu era sapeca mesmo. Ilha do Sapê. Ilha do Sapê, por isso que tinha sapê. Mas ele, mas ele não falava só isso. Mas ele fala, procura ler o livro, isso é errado. Gente, também queria dizer que, em relação a essas fotos que o Alexandre falou, o Museu do Território está recebendo material sobre Paraty, que a população tenha em casa, fotos antigas, documentos. A gente está catalogando, fazendo um acervo. Evidentemente, não estamos ficando com as imagens originais, a gente sempre reproduz e está formando um acervo
iconográfico de Paraty antiga, né? Então, é uma coisa que eu convido vocês a levar para o pessoal, sejam recortes de jornal, sejam documentos como certidões de casamento, de nascimento, que for, tudo que for documento de Paraty, da sua população, e fotos a gente recebe. Eu gostaria muito de agradecer a presença das nossas queridas convidadas. Claro, por favor. Olha, eu tenho um irmão, que eu acho que todo mundo sabe, né? O José Carlos Freire, a gente chama de Zezito. Ele é escritor. E ele é uma pessoa que ele conta a vida, a situação de Paraty como ninguém. É pena que ele está surdo, né? Mas se vocês pedirem para ele escrever, ele vai escrever. Outra coisa, tem a sala do Alcimel Costa aí? E vocês têm a poesia dele? Olha, tem o livro que já foi republicado com algumas Todas as poesias poesias. dele, né? Eu tenho isso aí. Não, porque se não tivesse, eu ia impressão. Ah, mas é ótimo. Obrigado. Paulo, você tem alguma coisa mais a dizer, a comentar, além do camarão que você quer comer agora? Sobremesa. É isso, gente. Muito obrigado. Foi uma... Eu quero ter duas perguntas. Esse moço que fala tão bonito, é voz linda, viu? Não sei quem é, não sei o nome. Qual o seu nome? Eu sou Alexandre Pimentel, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro aqui em Paraty há um ano. Eu sou atualmente o coordenador de pesquisa do projeto Museu do Território. Não está conhecendo. Segundo, a Maria falou uma expressão, tipiti, tapiti. Você falou tapiti. Aqui depois da pré-grande me ensinaram tipiti. Eu não sei se é pronúncia de índio. Você falou tapiti. Ah, então tudo a mesma coisa. É. Eu conheci como tipiti lá, depois da prega. Eu vi funcionando o tipiti, esmagando lá direitinho a fez. Cada um fala como quer. Acho que varia muito, né? E gostaria de comunicar também que a gente tem essas 10 primeiras entrevistas. Nós escolhemos a partir de uma lista que foi enviada para a gente, porque a gente fez uma consulta, né, com várias instituições, várias pessoas que mandaram sugestões para a gente. E foram personagens interessantíssimos, riquíssimos. A gente não quis, no primeiro momento, entrevistar exatamente historiador ou contar alguma história oficial, mas a gente quer continuar essa linha de entrevistas com várias pessoas, inclusive não só com a geração mais antiga de Paraty, vai ter momentos da gente chegar em outras pessoas também. Com certeza a gente vai querer entrevistar não só pessoas que nasceram em Paraty, mas estão em Teresa Maia, por favor, né? Queremos chegar ao momento de conversar com vocês duas, com o maior prazer, assim como de outras pessoas. Então, é um projeto que ele veio, né? É um projeto com continuidade, não é um projeto para chegar e ir embora da cidade, e que eu acho que a gente quer fazer isso numa linha de parcerias. Eu falei com o Micarelli hoje, né? Ele tem um projeto bonito de tentar documentar as famílias paratienses do centro histórico, fotografar na fachada da sua casa a família, né? Eu soube disso por uma outra pessoa, que é o seu Toninho Marques também, né? Que tem um acervo de fotos incrível. E a gente quer trabalhar com as instituições daqui, já tem parcerias com o IFAM, com o IAP, com o IBRAM, com o Silo Cultural, e quer fazer essa parceria também com as pessoas, né? Com pessoas que têm esses acervos, que queiram, né? Que a gente digitalize, possa dar acesso público a isso. A gente tem todo o interesse em receber. A gente não vai poder fazer tudo, nem tudo ao mesmo tempo, mas é um projeto que tem uma vida, que tenha, né, uma vida longa, e que essa vida longa dele, como o Mauro frisou no primeiro momento, né, ela só vai acontecer de fato se os paratienses abraçarem esse projeto, entenderem que é importante para a cidade. A gente acha que quer fazer um trabalho. Eu acho que essa jornada de debate que teve a curadoria do Paulo, né, e essa exposição são uma primeira mostra, a gente tentando se comunicar com a cidade, mostrando o que pode ser feito com um projeto como esse. Tem muitas possibilidades. Muita gente chegou para a gente e falou: por que vocês não fazem isso, né? Vocês podiam também fazer aquilo. A gente pode fazer muita coisa, né? Tem que escolher. Toda escolha, né, na verdade, acaba sendo uma perda, por um lado, né, porque você deixa de fazer outras coisas, mas a gente tem que estabelecer algumas prioridades e conversar. Mas é um projeto que eu acho que tem muita possibilidade, e a maior riqueza dele é poder ser feito na cidade, em parceria com as instituições e com as pessoas, porque o maior objetivo é dar acesso público, né, a essas informações e a esses acervos que muitas vezes estão guardados nas instituições ou com as pessoas, e muita gente gostaria de dar acesso público e que isso pudesse circular para mais gente. Então, a gente tem todo o interesse em fazer isso e está mostrando um primeiro trabalho, que é uma exposição, uma jornada de debate, para colocar esse projeto em pauta para as pessoas saberem que ele existe e que ele tem muitas possibilidades. A ideia de um banco de dados virtual na internet, onde essas informações vão estar colocadas, a princípio deve estar no ar no final de 2015.
esse banco de dados acessível. Mas, enquanto isso, nós já estamos fazendo algumas formas de divulgar o projeto e a gente já está em contato com as instituições, com as pessoas, já fazendo a etapa da pesquisa. Tá? É isso. O Alexandre, eu recomendo vocês aqui, grudem nele, é um pesquisador sensacional, ele tem feito um trabalho, assim, o meu trabalho não existiria sem o dele e sem o de toda a equipe da Casa Azul, do escritório de Paraty, do escritório de São Paulo. Eu agradeço a toda a equipe da Casa Azul que realizou esse projeto. Foi uma coisa muito suada e de muita dedicação de toda a equipe. Agradeço à Casa da Cultura pelo espaço. Agradeço à população de Paraty, na pessoa da Dona Maria Ramek. Eu queria fazer um agradecimento simbólico a toda a população que se abriu para nós, para que a gente pudesse colocar as histórias dos ofícios de Paraty no centro do palco, como está a Dona Maria Ramek aqui agora. Muito obrigado também a Paula, também agradeço aos nossos convidados, na pessoa da Paula, porque a presença de vocês aqui é sempre boa para oxigenar todo o ambiente cultural da cidade. É dessa mistura que a Casa Azul se construiu, e essa mistura é o que a gente precisa preservar, né? Muito obrigado, então, e bem-vindos ao Museu do Território, os trabalhos estão abertos.